Pessoal, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que curte humanas, você que gosta de história, de filosofia, sociologia e geografia. Sejam todos muito bem-vindos, né? Além dessas matérias que eu citei, o Sistema de Ensino Monte Carlo também promove aulas de matemática básica, inglês e análise de livros. Tudo isso aí está separado em playlists, todos esses conteúdos, para te auxiliar nos seus estudos, te auxiliar em suas pesquisas, nos seus projetos, nos seus trabalhos. E aqui o professor Eduardo fazendo esse trabalho de consultoria, sou um professor consultor. Tá? Dito isso, acredito ser importante também pedir a contribuição do seu like, da sua inscrição, que você compartilhe os conteúdos do canal com seus colegas, pois se tratar de um trabalho de utilidade pública, né? Então, se os conteúdos aqui te ajudam de alguma forma, acredito que possa ajudar outras pessoas também. E para que esse canal chegue a muito mais alunos, seu compartilhamento, seu like e sua inscrição é de suma importância, pois assim você mostra ao YouTube as relevâncias dos nossos conteúdos aqui para o canal, tá bom? Dito isso, vamos à nossa aula, mais uma aula para o nosso módulo de História. Estamos estudando a História norte-americana e hoje nós vamos tratar da Guerra de Secessão, tá? E entender por que os Estados Unidos do Norte, os estados do Norte, né? E os estados do Sul dos Estados Unidos se enfrentaram na Guerra Civil, ou se enfrentaram em uma Guerra Civil, né? Então, o grande dilema dessa guerra, ou o maior debate dela, além de outros, o tema principal é esse: escravidão. Mantê-la ou não? Tá? Há grupos de interesse, há pessoas nesse contexto que precisam que a escravidão permaneça, tem outros que são contra a escravidão, alguns por motivos sociais, alguns por motivos econômicos, enfim, mas em princípio, que vai levar à Guerra Civil norte-americana é essa questão da escravidão. Até meados do século XVIII, como toda a colônia, que vive de commodities e de exportação de matéria-prima, o arroz e o tabaco dominavam a agricultura, principalmente da região sul dos Estados Unidos. Com o surgimento de fábricas têxteis na Inglaterra, dentro do contexto da Revolução Industrial, né, a produção de algodão foi estimulada e os norte-americanos passaram a exportar algodão para alimentar as indústrias inglesas. No início do século XIX, as plantações de algodão já eram hegemônicas na paisagem sulista, ou seja, já havia ultrapassado as plantações de arroz e tabaco, e a grande demanda pela matéria-prima exigia o uso de muita mão de obra, composta exclusivamente de escravos africanos. Tá? Vale ressaltar que, assim como na América do Sul e na América Central, os Estados Unidos também foi uma colônia inglesa, teve influência dos franceses, mas dentro do contexto da colonização, a mão de obra africana, o sistema escravagista, ele era muito rentável para esse negócio. Mesmo a própria proibição do tráfico negreiro nos Estados Unidos, em 1808, as fazendas sulistas continuaram a ser abastecidas pelo tráfico ilegal de escravos africanos. Em 1860, a população escrava representava um terço da população do Sul, com quase 4 milhões de cativos. Na segunda metade do século XIX, no entanto, a manutenção da escravidão nos Estados Unidos gerava grande polêmica e dividia o país. Os estados do Sul, obviamente, eram a favor de manter a escravidão, porém os estados do Norte, com uma indústria em franca expansão e a produção rural organizada em pequenas propriedades, defendiam o trabalho livre e assalariado. O mesmo princípio da Inglaterra, né? A Inglaterra industrial. Apesar dessas diferenças, tanto no sul quanto no norte prevalecia a ideia da superioridade do homem branco.
É, é necessário frisar esse parágrafo, porque nós vamos retornar a ele no final da aula, essa questão da superioridade do homem branco. Vale ressaltar também que a abolição da escravatura não na sua maioria, um interesse de desenvolvimento social. Tá? É um interesse de desenvolvimento econômico. Não fazia sentido para um país com a parte industrializada manter ainda uma mão de obra escrava, sendo que ela produzia produtos que precisava de pessoas para comprar esses produtos. Ao contrário da região rural, que precisa de mão de obra para se produzir matéria-prima. São dois cenários completamente diferentes. Então não tem aquela de eles são bonzinhos, estão olhando o lado humanitário da história e estão querendo acabar com a escravidão. Temos que entender esse contexto dentro das necessidades e dos interesses econômicos. Tá? Agora sim, vai existir também a resistência popular, que vai, claro, brigar pela sua possibilidade de se libertar. Né? E a população, principalmente a população escrava, ela vai se articular. E essa corrente de articulação nos Estados Unidos ela é muito visível, principalmente com os periódicos, né? Em 1830, o estudante William Garrison fundou em Nova York o jornal O Libertador, que pregava o fim imediato da escravidão nos Estados Unidos. A maioria dos seus leitores, a princípio, era formada por negros que foram alfabetizados principalmente por meio da leitura da Bíblia, promovida pelas igrejas protestantes. O protestantismo nos Estados Unidos é maioria. Os próprios negros foram responsáveis pela sobrevivência do jornal. Aos poucos, outros pregadores abolicionistas, incluindo brancos, se interessaram em manter esse periódico. Então, a organização popular, sim, ela visa a sua libertação, mas os formadores de opinião da política e da economia, eles veem a abolição da escravidão, mas para suprir uma necessidade que é sua, ter pessoas para comprar os seus produtos industrializados. A questão escravista dominou as discussões sobre a entregação das novas terras do Estado norte-americano e foi um dos principais motivos para a eclosão de uma guerra civil nos Estados Unidos. Os fazendeiros do Sul pretendiam expandir suas grandes propriedades em direção ao oeste, com o emprego de mão de obra escrava. Os estados do norte, ao contrário, queriam impedir o avanço da escravidão e desejavam que nessas novas terras a pequena propriedade familiar fosse predominante. E, no entanto, decretar o fim do trabalho cativo interferia no direito de os estados do Sul governar a si próprios, porque aí a gente vai precisar lembrar da Constituição norte-americana, do republicanismo, né? Do Estado autônomo. Então, interferir seria ferir também a sua Constituição. Como os sulistas representados pelo Partido Democrático dominavam o governo e o legislativo federal, em 1854 aprovaram no Congresso a Lei Kansas-Nebraska. Essa lei definia que a legalidade da escravidão nos territórios federais deveria ser decidida pelos próprios colonos de cada região por meio do voto. Os setores abolicionistas reagiram à lei, né, porque consideravam-na escravagista e fundaram assim o Partido Republicano, o partido que iria defender os seus interesses de liberdade. Para agravar a discussão, o Norte, interessado em estimular sua crescente indústria, defendia o aumento das tarifas alfandegárias para se proteger da concorrência dos produtos importados e criar um poderoso mercado interno. O Sul, por sua vez, queria manter as tarifas de importação baixa para adquirir produtos estrangeiros mais baratos e, principalmente, mão de obra escrava mais barata, já que era um produto importado. Apesar que estava proibido o tráfico negreiro, mas a ilegalidade ela existia. O ápice da crise entre as duas regiões veio com as eleições de 1860, quando Abraham Lincoln foi eleito presidente do país, e apesar de ser anti-escravagista, Lincoln não era um abolicionista declarado. Republicano moderado, isso ele era,
Ele propunha manter a escravidão nos estados em que ela já era praticada e, ao mesmo tempo, prometia combater qualquer movimento separatista, projeto cada vez mais alimentado pela elite sulista. O discurso ambíguo deixou o Sul ainda mais insatisfeito e, em resposta, o estado da Carolina do Sul decidiu se separar dos Estados Unidos. 10 estados seguiram o exemplo e formaram os Estados Confederados da América. E o presidente escolhido para esse estado confederado foi Jefferson Davis. A formação ou a forma dos Estados Confederados da América, a forma que ela lidava com a situação, a sua formação como Estado independente, foi o estopim para a eclosão da Guerra Civil Americana ou a Guerra de Secessão, que quando você vê esses dois termos aí na sua prova ou em algum concurso, está falando do mesmo assunto. E esse conflito ele colocou de lados opostos o Exército da União, representado pelo Estado do Norte, e vários estados do Oeste, e o Exército Confederado. Apesar do Sul contar com militares experientes, o Norte tinha muitas outras vantagens, além do número superior de soldados. O Exército da União possuía recursos de comunicação mais sofisticados e, sobretudo, um desenvolvimento industrial que lhe permitiu estar sempre bem armado e abastecido. Além disso, a liderança política do presidente Lincoln também foi muito importante para o desfecho do conflito. Durante a guerra, ele proibiu a entrada de mercadorias de primeira necessidade nos estados do Sul, obrigando muitos soldados confederados a desertarem, e declarou a Lei do Confisco, que autorizava a apreensão de todos os bens dos confederados, incluindo os escravos que caíssem em mãos da União. E essa lei de confisco tornou-se uma grande oportunidade para os escravos conquistarem a sua liberdade, né? E dessa forma, quando o exército da União invadiu uma área sulista, os escravos eles promoviam fugas coletivas, fugas em massa. E nesse contexto, Lincoln viu a oportunidade para vencer a guerra. Diante da pressão dos setores abolicionistas e com o objetivo de ganhar popularidade, Lincoln decretou o fim da escravidão em todos os estados. Isso ocorreu em janeiro de 1863. E enfraquecido e sem recursos, o Sul finalmente se rendeu 2 anos depois. E a Guerra Civil norte-americana, ela é considerada a primeira guerra civil moderna. Isso por duas razões. Primeiro, nela foram utilizadas pela primeira vez navios encouraçados e armas de técnica avançada como fuzis e revólveres, e a luta teve caráter geral, voltada não apenas à aniquilação do exército adversário, mas também destruir os recursos e comunicação do inimigo. E por isso a Guerra de Secessão, com mais de 600 mil mortos, foi o conflito que causou o maior número de vítimas na história norte-americana. A abolição da escravidão e a vitória da União anti-escravista na Guerra Civil Americana, ela não garantiu ao negro do país a conquista da cidadania. Os ex-escravos dependiam de acesso à educação, dependiam de aquisição de terras e de direito a voto para conseguir atuar como cidadão. Porém, os democratas, muito fortes no Sul, lutavam contra esses direitos e os republicanos moderados, que estavam no governo do país, não esperavam nada além da garantia da liberdade. Somente os republicanos radicais eram a favor da integração dos escravos como cidadãos. Mesmo assim, prevalecia em todo o país a ideia de que a raça negra era inferior. E nesse cenário, os negros continuavam marginalizados na sociedade norte-americana. Os Estados Unidos, especialmente o sul do país, tornaram-se cada vez mais segregacionistas. Negros e brancos podiam conviver em espaços públicos, não poderiam, na verdade, conviver em espaços públicos a não ser no trabalho. A política de segregação chegou ao extremo na década de 1870, quando alguns estados confederados aprovaram as leis Jim Crow. Elas se baseavam no princípio de que negros e brancos eram iguais, porém deviam viver separados. Essas leis proibiam, por exemplo, que negros e brancos frequentassem os mesmos restaurantes. Deveria haver estações de trens distintas para cada cor, né? Por assim dizer. Escola para negros e brancos, barbearias e banheiros para negros e brancos. E isso aí começou a ser revogado só na década de 1960. Então, esse regime ele era muito... Por isso que quando se olha hoje para os Estados Unidos,
e vê que o preconceito racial ele é tão gritante por conta dessa história segregacionista. Mas, em contrapartida, a união do negro nos Estados Unidos ela é evidente, efervescente, e temos a impressão de uma maioria negra bem organizada, tá? Apesar de todo o racismo e preconceito que lá existe. Um exemplo de intolerância racial nos Estados Unidos foi a fundação da Ku Klux Klan. Isso ocorreu em dezembro de 1865, e essa associação secreta criada por veteranos do Exército Confederado, insatisfeito com os rumos do país e principalmente com o fim da escravidão. Essa organização ela é considerada racista e terrorista. Ela pregava a supremacia branca e colocava-se como a defensora dos bons costumes, da moral cristã e da ordem social natural, entre aspas. Seus membros promoviam uma série de atentados contra a população negra, além de atacar judeus, chineses, brancos, que apoiavam os direitos dos negros, e outros grupos considerados inferiores pela organização. As principais formas de violência utilizadas pela Ku Klux Klan eram os linchamentos, as invasões de propriedades e os assassinatos. Os membros da organização ficaram caracterizados pelo uso de capuz e mantos brancos, que serviam para esconder a sua identidade, e essas vestimentas também serviam para representar os espíritos dos confederados mortos durante a Guerra de Secessão. Estima-se que o grupo tenha feito mais de 20 mil vítimas apenas entre 1867 e 1871. Essa organização ela foi colocada na ilegalidade em 1871, mas ela continuou crescendo no país até a Segunda Guerra Mundial, com a convivência de muitas autoridades e empresários, né, dando sustentabilidade a esse grupo. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né, dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.